1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz assim: Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tema de hoje: morte, da morte na morte. Parece estranho para você esse título? Sim, verdadeiramente é bem estranho. Só que em se tratando de cristianismo, esse tema passa a ser menos estranho. E eu espero que você entenda o que eu quero dizer aqui nesta mensagem. Meu amado irmão, minha amada irmã, o tema desta mensagem tem um objetivo específico, conforme o contexto desse versículo que eu li: defender a redenção efetuada por Jesus Cristo na cruz. O título nos chama muita atenção: a morte, da morte, na morte. Mas o que significa, afinal de contas, a morte? Nas 3 vezes em que eu falo aqui nesse tema. Em primeiro lugar, irmãos, todos os homens, toda a humanidade, ela é pecadora. Por isso, sujeitos à morte física e à morte espiritual. E aqui nos referimos à segunda menção da palavra morte, de acordo com a Bíblia, conforme está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. É a morte do corpo e da alma. Enquanto a morte física separa a alma do corpo, o qual retorna à terra, a morte espiritual afasta o ser humano de Deus. E o pecado é o causador dessa separação, conforme o profeta Isaías declara: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Tanto a morte física quanto a morte espiritual constituem a grande tragédia da humanidade, por conta do pecado. E em segundo lugar, na menção do tema, essas 2 mortes, física e espiritual, morrem na vida dos que estão em Jesus Cristo. Entendeu, sim ou não? Vou supor que você não tenha entendido. Vou falar novamente de outra forma. Quer dizer assim: para nós que estamos em Cristo, a morte morre, ou seja, a morte morreu. Quer dizer, a morte que tanto nos aflige e nos tira a alegria, já tem a sua morte decretada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, a morte morre. A morte morre? Estranho, né, irmão? Bem, a morte eterna, que é a finalização da morte espiritual, já morreu antecipadamente para quem vive para Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado na cruz e crucificado, para vencer a morte, conforme o versículo 56 aqui. Para quê? João 3,5: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna anula a morte eterna. A separação definitiva entre o ser humano e Deus. Logo, a vida eterna já nos é assegurada por Cristo Jesus nesta vida. Quanto à morte física, sabemos que não escaparemos dela, a menos que Cristo volte antes que ela ocorra. Felizmente é uma certeza para nós, conforme diz na tua palavra. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. E quando se dará? Na ressurreição dos mortos em Cristo, por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 aqui, que eu estou aqui, do 50
até o 55. O apóstolo Paulo diz que quando nosso Senhor retornar à terra, os vivos voltarão com os corpos transformados, isto é, corpos íntegros e imortais. Então se cumprirá a palavra de Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Versículo 54. 1 Tessalonicenses 4,16. Lemos que os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados com eles para viverem eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Já em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está escrito: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Olha que bênção, irmãos. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Isto é, a morte física terá um fim. E em terceiro lugar, a morte da morte só é possível na morte de Jesus Cristo. Você entende agora? A morte é a terceira referida do título da mensagem. É a morte de Cristo que causa a morte das mortes, física e espiritual. Parece complicado para você? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo descreve que Jesus Cristo não só destrói a morte, como também trouxe a vida e a imortalidade. Lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 o seguinte: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Está lá em Hebreus capítulo 2, irmão. Então, quando Cristo Jesus morreu na cruz, fazendo-se maldito em nosso lugar, ele teve o propósito deliberado e planejado de nos conceder a vida eterna. Ele morreu para que nós vivêssemos. Concluímos, irmãos, então, que dizendo que a morte da morte na morte de Cristo é um fato que deve nos levar a amar mais ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio e teve que passar pela morte? Para anular a morte. Morte que foi decretada contra nós, por causa de nós, por causa dos pecados que nós cometemos. A morte física que desaba sobre nós, como uma guilhotina sobre a nossa cabeça. E a morte espiritual, que traz consequência terrível de morte eterna, que são inevitáveis resultados do pecado. Você entende quão grave é o pecado? Mas a vitória do cristão está garantida. Como diz aqui o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê, irmãos? A vitória já veio, irmão. Nós já somos vitoriosos em Cristo. Porém, e há sempre um porém, lembre-se que para que possamos alcançar a vida eterna, devemos estar em Cristo, irmãos. E quem está em Cristo, nova criatura é. Assim se torna nova criatura. Tornou-se amigo de Deus. E automaticamente se tornou inimigo do mundo. E aqui está um grande segredo, irmãos, que vai deixar de ser segredo porque eu vou falar aqui agora. Para que eu possa ser inimigo do mundo, eu preciso, entre aspas, morrer para o mundo e viver para Cristo. Morremos de pouco a pouco as coisas do mundo e ao que no mundo há. Isso acontece quando o Espírito Santo de Deus nos adverte do que é certo e do que é errado, dos que nos odeiam e daquilo que Satanás quer nos colocar como normal, como certo e como permitido. A nós que cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, como Senhor, passamos a ser separados do pecado, pois o Espírito Santo que nos é dado como promessa passa a nos orientar e a nos guiar.
Por isso que o Espírito é preciso habitar dentro de nós, guiando-nos para o caminho que leva a estarmos próximos da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, num processo de santificação cotidiana e contínua, aos que de fato aceitam e querem estar um dia com Ele, e que aceitam segui-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Podemos tropeçar, mas Deus é fiel e justo, que nos perdoa. Devemos, irmãos, reconhecer os nossos erros e a Ele pedir perdão de nossas falhas. O que precisamos é estar ligados naquele que é fogo e fogo abrasador, a um Deus real que ama a sua criação, mas que não ama o pecado e não quer que nenhuma dessas pessoas, nenhum ser humano se perca, mas que todos sejam salvos. Salvos pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Devemos buscar andar assim como com Ele e como Ele andou um dia. Falar aos outros assim como Ele um dia falou, dizendo aos pecados que assim como nós um dia andávamos. Falar para essas pessoas do seu amor, daquilo que Jesus tem reservado para tantos quanto o aceitarem. O que nos está proposto, o nosso galardão eterno, pois somos tesouros para Deus. A todos que mortificaram a sua carne, isto é, aqueles que morrem para o mundo, aqueles que caminham no processo da santificação que Deus determinou, serão chamados a entrarem nos céus e estarem junto com o Senhor Jesus. Aí sim ouvirão: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está separado e preparado desde a fundação do mundo. Olha que maravilha, irmãos. Já pensou ouvir isso naquele grande dia? Mateus 25, 34. Seremos assim herdeiros das coisas de Cristo, pois aceitamos e obedecemos a Ele, à sua vontade. Atendemos ao seu chamado. Como fala a Bíblia em Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Então, irmãos, quando hospedamos o Senhor Jesus em nossa casa, em nosso coração, Ele passa a ocupar a nossa mente, nosso pensamento, e passamos a matar o nosso eu. Passamos a matar a nossa carne, as nossas vontades. Ele passa a invadir a nossa alma, nosso espírito. Não é mais nós que nos comandamos a nós mesmos, mas o Espírito Santo que habita em nós, que manda em nós, que nos guia. Cremos que no que fala a palavra de Deus, que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Se Cristo vive em mim, foi porque um dia eu matei a sede dele e passei a ter a água da vida. Foi porque um dia, ao escutar a sua voz, fiz dela morada no meu coração. Para mim, Jesus não era um estranho forasteiro. Foi muito tempo de uma denominação. Eu conhecia algumas coisas do Senhor. Sabia dele. Sabia que ele tinha fome, fome da minha alma. Sabia que ele tinha sede de fazer em mim um justo à sua causa. Precisava eu abrir a porta do meu coração para que ele deixasse de ser forasteiro e se hospedasse em minha mente e meu coração. Certos momentos da minha vida eu relutei contra isso por um bom tempo, em abrir o trinco da minha casa, que é a que eu me refiro ao meu coração. Mas quando eu abri, fez ele morada em meu ser. Minha casa passou a ser dele. Ele passou a ser meu pai, meu fiel guardador, pelo Espírito Santo que dele habita em mim. Continuamente, diariamente, momento a momento, morre eu para o mundo e eu vivo para Cristo, para que Cristo viva em mim verdadeiramente. É um processo lento, muitas vezes doloroso, mas é um processo, irmãos, que se faz necessário a todos nós, pois é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Uma caminhada, irmãos, de espinhos, uma caminhada de pedras,
mas que nos conta, como o apóstolo Paulo disse, que é um caminho que nos foi proposto. É o que me foi proposto, é um dia estar com Ele e com Ele morar e receber a coroa da vida, como está escrito em Tiago capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Passar a aprovação e ser aprovado, irmãos. Coroa da vida, promessa de recompensa para aqueles que matarem a sua carne, aos aprovados, aqueles que morrerem para o mundo, largarem as coisas do mundo. O mundo muitas vezes pode estar dentro de nós, o mundo que está ao nosso redor, no qual nós estamos inseridos no mundo ainda, por enquanto. O mundo que a todo momento teima em ressuscitar. A cada segundo eu tenho que enterrá-los, porque o velho homem está morto, mas muitas vezes teima em se levantar de novo. Sabemos que a cada passo em direção a Deus somos tentados, mas não devemos dar lugar a Satanás, para que não venhamos a lamentar dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça. Misericórdia, misericórdia, por quê? Porque pecamos. Lamentações 5,16. Devemos aceitar que aquele que foi, que é e sempre será é um Deus zeloso e de boas obras, e que a obra que Ele começou só será acabada quando nós formos morar com Ele. Para isso, irmãos, devemos morrer momento a momento, largar as nossas próprias vontades pecaminosas. Morrendo nós, Ele crescerá em nós, Ele viverá em nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, versículo anterior: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Não está em lugar nenhum. Jesus Cristo veio e garantiu a vitória para nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Você entende, irmãos, a grande vitória que nós já conseguimos? Nós conseguimos, não, o Senhor conseguiu para nós. E a parte mais fácil que nós temos que fazer não é lutar por essa vitória que já foi garantida, é se encaixar na vontade de Deus, entrar debaixo da vontade do Senhor, para que nós possamos alcançar a promessa da coroa da vida, da morada celestial. O melhor de Deus está por vir? Não, o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás, na consumação, quando o Senhor Jesus Cristo disse: está consumado. Mas o que nós vamos fazer com essa oportunidade? Qual oportunidade? A oportunidade do dia de hoje. Você que assiste esse vídeo hoje, ou não sei em qual momento você vai ter acesso, se é de dia, de tarde ou de noite, a oportunidade é agora para você que está ouvindo. É necessário você aceitar ao Senhor Jesus Cristo a remissão do pecado. Na área judicial, existe a remissão da dívida. Só que a dívida, o juiz só pode bater o martelo se o credor aceitar, se o devedor aceitar que outro pague a dívida dele, para assim o juiz poder bater o martelo. Mesma coisa nós. Jesus Cristo pagou o preço. Preço do quê? Do nosso pecado. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele nunca pecou, mas ele se fez um pecador, mesmo sem ter pecado. Ele se fez culpado sem ter culpa. Ele morreu para que vivêssemos. Ele veio para remir os nossos pecados. Ele veio para remir a Israel. Ele veio para pagar a minha dívida que eu nunca ia conseguir pagar. Ninguém consegue pagar a sua própria dívida.
Mas Cristo pagou. Não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com prata. Foi com seu próprio sangue. O sangue precioso de Jesus. Que pagou pelos meus erros. Pagou pelo erro de toda a humanidade. Significa que todos estão salvos? Não. Não, negativo. É necessário que eu aceite diante do juiz, que é Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito que Ele pagou a minha dívida. Aí sim. E como é que eu aceito que Cristo pagou a minha dívida? Que eu aceito como paga, não devo mais nada. Aceitando o Senhor como Senhor de verdade. Aceitando o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Romanos 10:9, confessando com os lábios, palavras, e crendo no coração que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Eu confesso e creio na certeza, será salvo. Aceitei, confessei, criei, acreditei verdadeiramente e estou vivendo nessa fé. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite esta vitória, irmão. Aceite esta vitória, minha irmã. Não estou falando de religião. Eu estou falando de cristianismo verdadeiro. Palavra de Deus. Palavra. Evangelho genuíno. O sacrifício de Cristo na cruz, que muitos de nós não entendemos, mas que Deus nos concede a vida para que possamos entender o que Ele foi fazer naquela cruz, por que Ele morreu pelos meus pecados, por que eu devo obedecer, por que eu devo morrer para o mundo. Não é se matar não, irmãos, pelo amor de Deus, entenda. É morrer para as coisas do mundo, para a moda do mundo, para as práticas pecaminosas do mundo. As más conversações corrompem os bons costumes. Devo sair das más conversações, devo sair dos maus costumes, devo sair muitas vezes das modas, do nudismo, da prostituição, das práticas sexuais ilícitas e com companheirismos ilícitos, conforme Levítico capítulo 18. Não tem como fugir desta verdade. O que é pecado e vai ser sempre pecado. Deus, irmãos, Deus entende? Tem coisa que Deus não entende, não. Não, pecado é pecado. Ele ama o pecador. Eu sou pecador, Ele me ama. Você é pecador, Ele te ama. Só que para o pecado consciente já não há sacrifício. Hebreus 10:26. E o que eu escolho para a minha vida? Viver com Cristo e morrer para o mundo, ou viver para o mundo e ser inimigo de Cristo? A palavra de Deus diz que não tem como ser amigo dos dois. Não tem como servir a dois senhores. Ou serve um ou serve outro. Não tem como eu ficar em cima do muro. Em cima do muro no meio termo. Uma hora eu estou de um lado, outra hora eu estou de outro. Não tem como ficar imparcial. Ou eu fico de um lado ou eu fico de outro. A palavra de Deus diz: você não vem nem para um lado nem para o outro. Você não é frio nem quente, você é morno. E morno eu não gosto. Morno eu vomitarei da minha presença. É necessário escolher um caminho. Mas qual caminho você quer andar? Que caminho você está andando? Você está caminhando no caminho da religião? Dos paradigmas, dos dogmas? Das regras? Mas e a regra principal? E o mandamento de Cristo? Para quem não gosta dos mandamentos da lei do Antigo Testamento, tem os dois mandamentos de Cristo que resumem toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Tem praticado o amor? Você tem vivido uma vida em santificação? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ô irmão, veja bem, eu não sou santo e ninguém vai ser santo. Mentira do diabo. Eu falo com autoridade, é mentira do diabo. Sede santo porque eu sou santo. O Senhor disse. Santidade, santificação diária, meu irmão. Eu errei ontem. Errei, pedi perdão, pedi. Deus perdoou. E hoje? O que eu vou fazer hoje? Eu não vou errar o que eu errei ontem. Não é muito inteligente, para não dizer outra coisa. Isso é santificação. Eu reconhecer os meus erros passados
e procurar não praticar ele hoje, muito menos amanhã, se Deus assim o permitir. Santificação, ser santo, andar em santidade, uma melhoria contínua. Eu me lembro no tempo da faculdade, na engenharia, que tinha uma matéria chamada Kaizen, que é uma metodologia chinesa de produção. Significa Kaizen, melhoria contínua. Tá bom aqui? Tá bom aqui essa posição? Tá. Mas eu posso melhorar? A Bíblia tá cobrindo aqui uma parte. Dá pra mim melhorar? Dá. Então eu ponho mais pra cá. Pronto, já melhorei. E amanhã, será que dá pra mim melhorar mais? Quando chegar amanhã eu vou ver se dá pra melhorar mais. É só um exemplo. E a nossa vida, tem como eu melhorar? Tem como eu mudar? Tem como eu pedir ajuda de Deus pra mudar, se assim eu não conseguir? É para isso que o Espírito de Deus está conosco e dentro de nós, para nos ajudar a mudar. Eu vou dizer assim, não é nem melhorar, é mudar e ser transformado. Porque uma vez com Cristo, entendendo o sacrifício de Cristo e em obediência, nós somos transformados, que é muito mais forte do que ser melhorado. Você quer provar alegria, tranquilidade, paz? Venha por caminho verdadeiramente. Entre, como diz, mergulha de cabeça e mergulha fundo na presença de Deus. Para que assim, irmãos, chegue aquele grande dia, ultrapassando a linha de chegada, nós recebamos o grande troféu. Qual que é o troféu? Coroa da vida. Vida eterna com Cristo. Amém? Espero que esta passagem, que essa mensagem, aliás, tenha um bom proveito para a tua vida e que Deus te abençoe e te ajude em todos os teus caminhos, tá bom? Receba a bênção onde quer que você esteja. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.